Olá pessoal, tudo bem? Continuando os estudos de biologia, então eu já estou com o material aberto aqui. Vamos começar a falar sobre esse material, vamos estudar esse material, é um novo assunto. Então é um assunto que devemos prestar muita atenção para que vocês consigam fazer a atividade. Tá? Então eu vou ler esse material aqui e através desse material eu vou criar a atividade de vocês, tá? Então, iniciando a aula, vamos lá. Biologia, transgênicos, o que precisamos saber sobre eles? Então vamos passar para o próximo slide. Esse material contém transgênicos, transgenes, melhoramento genético, bioética. Temos também a parte dos objetivos, que são identificar os diferentes aspectos envolvendo transgênicos, reconhecer os principais objetivos dos transgênicos, discutir a importância da biossegurança e da bioética na tomada de decisões envolvendo transgênicos. Próximo slide. O próximo slide aqui, eu vou dar um zoom para a gente ver o que tem aqui. Ó. México vai proibir glifosfato e transgênicos. Um sistema alimentar melhor e mais sustentável pode nos permitir produzir e consumir alimentos sem efeitos prejudiciais ao nosso recursos naturais. A ONG. Então, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em inglês, UNESP, é um programa das Nações Unidas voltada à proteção do meio ambiente e à promoção de desenvolvimento sustentável. Qual é a principal característica de um transgênico? O governo do México promete eliminar o uso dos herbicidas e do milho transgênico para consumo humano até 2024. A decisão consta em decreto público do Diário Oficial do país, em 31 de dezembro de 2019. Então, o México já vai proibir. Próxima. Retomando, um transgênico é um organismo geneticamente modificado, porém nem todo o GM é transgênico. Então, nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico. Nem todo é transgênico. Então, com essa frase aqui, a gente já consegue entender um pouco sobre transgênico, porque ela fala assim, ó, transgênico é um organismo O transgênico é um organismo geneticamente modificado, beleza? Porém, nem todos organismos geneticamente modificado é transgênico. Nem todos. Então ele pode ser modificado, mas ele não é transgênico. Então vamos estudar essas figuras aqui. Ó. O que ela tem aqui? Ó? Tem o plasmídio cointegrado, célula do tabaco e célula transformada. Então aqui a gente já tem uma transformação. Célula cultivada, planta, tabaco transgênico, célula da planta transgênica. Então aqui a gente viu que ela foi modificada, ela foi implantada ela foi transformada, colocaram um plasmídio cointegrado, beleza? Então aqui houve uma modificação nela, tá? Aqui a gente consegue ver. Organismo geneticamente modificado, transgênico. Transgênicos são um grupo específico dentro dos organismos geneticamente modificados. Eles são caracterizados pela inserção de genes de uma espécie em outra. Então, o que é transgênico? São um grupo específico dentro dos organismos geneticamente modificados. Eles são caracterizados pela inserção de genes de uma espécie em outra.
Um alimento transgênico tem como objetivo principal selecionar indivíduos vegetais barra animais mais resistentes às doenças e as pragas, diminuindo o uso de defensivo agrícola, as mudanças climáticas como no regime de chuva e período de estiagem, o que também sejam mais nutritivo e produtivo. Micro-organismos ou plantas transgênicos podem ser utilizados na produção de combustíveis, vacina, fermentação de diversos produtos e no controle da poluição, por exemplo. Por exemplo, em dupla, conversem e respondam. Quais alimentos transgênicos estão presentes em sua alimentação? Você sabe como identificar se um produto é transgênico? Os cientistas selecionam genes de interesse e manipulam aqueles específicos para atingir o resultado desejado na espécie a ser modificada geneticamente. Em laboratório, retira-se os genes, ou o gen, ou o gene. Em laboratório, retira-se o gene, pedaço de DNA da espécie doadora, e ele é inserido no material genético DNA da receptora transgênico. Então, é retirado um pedaço, retira-se o gene, um pedaço do DNA da espécie doadora. Aqui tem uma ideia, mas uma representação. A gente tem o cromossomo, aí ele desencadeia o cromossomo aqui, ó, em fita de DNA, aí aqui a gente tem o gene. É tirado um pedaço, ó, nucleotídeos. Tira-se um pedaço de genes do cromossomo, da onde? Do DNA da espécie doadora. Tá vendo? Ó, em laboratório retira o gene. Então, o gene ele vai tirar um pedaço disso aqui, ó, um pedaço do DNA. Ele recorta, vamos supor, daqui até aqui, ó. Aqui é recortado. Esse pedaço aqui, dessa espécie doadora, é inserido no material genético da receptora transgênico. Então, ele coloca o material genético na receptora em um outro alimento, sei lá, um tomate ou coisa parecida, coloca esse nucleotídeos, coloca esse pedaço de gene insere na receptora. Então, tira um pedaço da doadora e coloca na receptora. Esse é o entendimento. Aí acontece o transgênico. Deixa eu ver aqui, ó. Então, continuando, ó, a expansão em larga escala de monoculturas de plantas transgênicas pode provocar a disseminação de transgenes. A liberação desse organismo no meio ambiente pode ameaçar a biodiversidade, dependendo das propriedades específicas de cada transgênese. Você se lembra da Lei da Biossegurança, aprovada em 2005? Você se lembra? A inserção de uma a inserção a inserção de uma variedade transgênica em uma comunidade produz vários efeitos indesejáveis como alteração na dinâmica populacional ou a própria alimentação de espécie não domesticada. Exposição de espécies a novos patógenos ou agentes tóxicos. Geração de superplantas daninhas ou superpragas. Perda da variabilidade genética, erosão da diversidade genética. Poluição genética é um termo popularizado pelo ambientalista Jeremy Rifkin em seu livro The Barster Century.
para referir-se aos riscos da introdução não intencional de genes advertidos de espécies domésticas ou exóticas, ou de organismos geneticamente modificados em um genoma selvagem, por ação humana. Assista o vídeo Melhoramento Genético de Plantas, do qual do canal Interbiotech, e faça um glosário em seu caderno, envolvendo os conceitos principais. Vou baixar esse vídeo. Por muito tempo, temos alterado o genoma de plantas e animais apenas pela escolha dos pares a serem cruzados. Escolhemos a maior planta com mais frutos, que não exige muitos cuidados, deixamos as menores, menos doces e com menos frutos de lado. Essa é uma seleção artificial. Ao escolhermos esses indivíduos, estamos selecionando as características que temos interesse, consequentemente, os genes que estão por trás dessas características. Porém, para obter uma geração com todas as características desejadas juntas, precisamos contar com a sorte, já que a obtenção da combinação correta do material genético dos progenitores pode levar tempo e diversas tentativas. Uma maneira de acelerar esse processo e também controlá-lo é identificando os genes correspondentes àquelas características e introduzi-los no organismo. Através da engenharia genética, obtemos estes organismos que são geneticamente modificados, com a vantagem de que podemos introduzir genes de outras espécies, algo que dificilmente ocorreria sem o auxílio dessa tecnologia. Essa modificação do genoma pode ser feita de diversas formas, em plantas, animais, bactérias e outros organismos. Os passos para se fazer um organismo geneticamente modificado são: o isolamento do gene que se quer inserir do organismo original, a clonagem desse gene em bactérias para obter milhões de cópias desse gene rapidamente, o preparo do gene a ser inserido para que ele se integre mais facilmente no novo genoma, para que ele também seja expresso como os outros genes e que contenha um marcador que nos permita identificar os organismos que tiveram sucesso nessa transformação. E, por fim, a introdução desse novo gene na planta ou célula animal. Para as plantas, são utilizados métodos como o bombardeamento de microprojéteis, que utilizam pequenas partículas que podem ser feitas de ouro, que estarão carregando o gene. Essas partículas são aceleradas utilizando o gás hélio comprimido e então irão penetrar na célula como se fossem um tiro. O outro método utiliza a bactéria Agrobacterium tumefaciens. Para isso, é preciso introduzir o gene de interesse no plasmídio da bactéria e depois colocar o micro-organismo em contato com a planta. A bactéria irá infectar a planta e passará esse plasmídio com o gene para as células vegetais. Após a introdução do gene na planta, é necessário selecionar aquelas que se tornaram transgênicas, cultivá-las para que o novo gene passe de geração em geração e se estabeleça uma nova variedade melhorada. Os novos genes podem ser para resistência a herbicidas, doenças em insetos ou ainda para melhorar o valor nutricional do alimento. Diversos vegetais transgênicos já são comercializados, como a soja resistente a herbicidas, o milho resistente a insetos e também o algodão, que consegue ser cultivado em áreas mais secas. A introdução do gene na célula animal é um pouco diferente, e isso você confere no próximo vídeo. Maria, dona de uma conhecida franquia de restaurantes da cidade, sempre busca os melhores pedaços dos produtos no supermercado para manter a qualidade e o preço acessível de sua comida. Encontrou uma marca nova de óleo de soja com um preço bem melhor que os demais. Com isso, comprou uma caixa inteira do produto. Entretanto, não percebeu que na embalagem havia um triângulo amarelo com a letra T no centro, símbolo que indica que o produto contém
ingredientes transgênicos. Paulo é um conhecido fazendeiro da região e obtém seus rendimentos a partir da comercialização anual de grãos, na qual intercala a produção entre milhos e soja, durante as diferentes épocas de colheita. Ele investe um bom dinheiro na compra de defensivos agrícolas para conter o ataque de pragas à plantação, o que, na maioria das vezes, reduz a produção dos grãos. Este ano, recebeu a proposta de uma empresa de sementes geneticamente melhoradas, oferecendo exemplares que garantiam maior produtividade, mantendo o mesmo pedaço de plantio, além de serem resistentes às pragas, com a promessa de melhor colheita e redução dos gastos com defensivos agrícolas. Ele comprou as sementes modificadas. O que o agricultor não sabe é que plantou sementes transgênicas. Roda de conversa. Considerando seus conhecimentos sobre transgênico e com o apoio do seu glosário, quais orientações são necessárias à Dona Maria e ao Sr. Paulo, para que ambos possam tomar decisões pautadas no conhecimento científico e na bioética? A bioética é um campo de estudo interdisciplinar que examina os aspectos éticos das ciências biológicas e da medicina. Ela busca encontrar soluções para os dilemas éticos que surgem com o avanço da tecnologia e da ciência, levando em consideração os valores humanos e a dignidade da vida. O que aprendemos hoje? Identificamos os diferentes aspectos envolvendo transgênicos. Reconhecemos os principais objetivos dos transgênicos. Discutimos a importância da biossegurança e da biotécnica na tomada de decisões envolvendo transgênicos. Então, aqui vamos fazer algumas anotações que eu vou começar a fazer agora. Então, identificamos diferentes aspectos envolvendo os transgênicos. Vamos buscar essa informação de aspectos aqui no material para ver o que ele traz para a gente fazer umas marcações. E, além disso, a gente consegue ler aqui, ó, transgênico, transgênes, melhoramento genético e bioética. Identificar os diferentes aspectos envolvendo transgênicos. Então, provavelmente, aqui já tem a primeira opção do aspecto. Ó, qual é a principal característica? A característica pode colocar como aspecto, né, de um transgênico. Então, a gente pode buscar essa informação no Google, mas vamos continuar aqui por enquanto. Então, ó, a gente tem aqui, ó, essa informação aqui, ó. Um transgênico é um organismo geneticamente modificado. O organismo seria uma planta, né? Os transgênicos são grupos específicos dentro dos organismos. Então, eles são caracterizados pela inserção de genes de uma espécie em outra. Então, essa daqui, ó, é a marcação principal que eu vou fazer, como uma reflexão, um entendimento não, a inserção de genes. Então, seria inserção de genes de uma espécie, outra espécie. Inserção de uma espécie em outra, de uma espécie em outra, de uma espécie em outra. Então, aqui a gente, com essa marcação aqui, eu já descobri o que é transgênicos. O que é o transgênico? A inserção de genes de uma espécie em outra. Bem simples. Essa marcação a gente pode trazer para cá. O alimento transgênico tem como objetivos principais selecionar indivíduos vegetais ou animais mais resistentes. Então, para que serve, né? Para que serve? Para quê? Vou colocar aqui, ó. Para quê ou por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o objetivo do transgênico tem como objetivo, ó, principais selecionar indivíduos mais resistentes. Então, resistência. Por quê? Resistência. De quem? Do indivíduo. Resistência. Resistência, ok? Por quê? Resistência. Para que essa modificação? Para resistência. As doenças e as pragas diminuem, tá vendo? O uso de defensivo agrícola diminui. Diminui o uso de defensivo agrícola. Diminui. Então, por quê? Resistência. E o que você ganha com isso? Eu ganho a diminuição do uso do defensivo agrícola. O que eu ganho? Vantagens.
Vantagens. Quais são as vantagens? As vantagens são diminui o uso defensivo agrícola. Ó, diminui o uso de defensivos agrícola. Então, eu ganho isso. Vantagem diminui. As mudanças climáticas, como no regime de chuvas e períodos de estiagens. O que eu ganho também aqui? As vantagens. Eu também. Posso colocar uma vírgula aqui. Regime de chuvas e períodos de estiagem. As mudanças climáticas resistentes às mudanças climáticas. E aí, ó, e o que também sejam mais nutritivos e produtivos. Eu ganho também. Eles são mais nutritivos e produtivos. Ok? Micro-organismos ou plantas transgênicos podem ser utilizados na produção de biocombustíveis, vacinas, fermentação de diversos produtos e no controle da poluição, por exemplo. Então, ó, micro-organismos ou plantas transgênicos podem ser utilizados. Vou colocar aqui, ó. Micro-organismos e plantas transgênicos podem ser utilizados. Podem ser utilizados, ó. Podem ser utilizados. Podem ser utilizados em biocombustíveis, vacinas, fermentação de diversos produtos no controle da poluição, por exemplo. Fermentação coloca para controle da poluição, por exemplo. Beleza? Então, essas anotações, por enquanto, serão marcadas para talvez eu colocar em sala de aula. Próximo slide. Em dupla conversa e respondam. Quais elementos transgênicos estão presentes em sua alimentação? Você sabe como identificar se um produto é transgênico? Como identificar o produto se ele é transgênico? Vamos ver aqui. Esse eu fiquei um pouco curioso. Então vamos ver aqui. Ó. Para identificar se um produto é transgênico, você pode procurar por símbolos transgênicos na embalagem. Frase, produção, produzir, tal, transgênico. Deixa eu ver, peraí. É a letra T. Sabe? Então, transgênico. Vamos ver algumas imagens. Deixa eu ver umas imagens aqui. Quais os alimentos transgênicos estão presentes na sua alimentação? Vamos perguntar direto aqui, quer ver, ó? Chat GPT. Chat.
Então tá. Geneticamente modificado. Você entendeu? Bom, então aqui, vamos passar para o próximo slide, para ver se a gente consegue tirar algumas informações. Os cientistas selecionam genes de interesse e manipulam aqueles específicos para atingir o resultado desejado na espécie ao ser modificada geneticamente. Bom, então aqui, pelo nosso entendimento, eu tenho, sei lá, um tipo de tomate em uma certa região, um exemplo, eu tenho um tipo de tomate em uma certa região onde ele é resistente a algum tipo de praga, sei lá, em outro país. E eu preciso fazer uma plantação de tomate aqui no interior de São Paulo ou qualquer outra região aqui do Brasil. Só que esses tomates que estão sendo produzidos aqui, ele não é resistente a tal praga que existe em tal região em outro país, onde esse outro tomate é resistente a essas pragas e o do Brasil não é. Então, o que se faz? Pega um gene desse tomate, desse país, e introduz em um dos nossos tomates aqui no Brasil, faz a produção de um novo tomate com genes já implantado. Tá? Então, o receptor, que é o tomate daqui do Brasil, recebe do doador um gene. Coloca-se nesse tomate, tem a plantação, produção, as espécies, a praga, os insetos, aquilo que não acontece, o que não acontece em outro país, então aqui, depois que faz esse trabalho, não vai acontecer nos tomates daqui. Então foi geneticamente modificado. A expansão em larga escala de monocultura de plantas transgênicas pode provocar a disseminação de transgênes. A liberação desse organismo no meio ambiente pode ameaçar a biodiversidade dependendo das propriedades específicas de cada transgênese. Você pode se lembrar da lei? Então, a inserção de uma variedade de transgênica de uma comunidade de produtos produz vários efeitos indesejados, como alteração na dinâmica da população ou espécie eliminada de espécies não domesticadas. Ó, exposição de espécies em novos patogênicos, como genes tóxicos, geração de superplantas daninhas ou superpragas, perda de viabilidade genética, erosão de diversas genéticas. Muito obrigado a todos, até o próximo estudo. Curtiu o vídeo? Deixe o seu like e nos comentários do vídeo deixe a sua turma e a escola que você estuda e até a próxima. Fui!